Olá, meus amigos e minhas amigas, boa tarde. Começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um ponto de vista nesta quinta-feira, hoje 24 de setembro, primavera. Desejando para todo mundo uma ótima quinta-feira, né? Um dia proveitoso, um dia com sol quente. Saímos daquele tempo chuvoso, frio, né? Que o santista, o caiçara, não gosta, né? Muita gente não gosta, eu também não gosto não. Frio até que gosto, mas chuva e frio ninguém merece. Estamos nessa quinta-feira, hoje um programa um pouco mais tranquilo, né? Tivemos alguns programas ácidos nessa semana, o pessoal esquentou, hoje a bancada está mais bonita, mais sensível. Costumo dizer que a sensibilidade das mulheres é alguma coisa que nós homens, não vamos conseguir nunca, nem que queiramos. E aí muita gente fala, olha, a mulher agora está conseguindo o seu lugar. A mulher já tem o seu lugar há muito tempo. É que o machismo, né, a ignorância do sexo masculino é que não vê isso. E aí apela. E aí a coisa fica muito ruim. Então vamos falar sobre isso hoje. Eu estou recebendo aqui a Gisela Monteiro, que é psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Unisanta. E a Patrícia Gores, advogada, né, direitos da família e professora do curso de Direito da Unisanta. Então, estou muito bem amparado aqui, para não falar muita besteira, né? A gente vai tentar conversar com essas duas mulheres muito inteligentes, né? E muito sábias dentro do que a gente vive hoje, da pandemia, do direito da mulher, né? Dessa coisa da psicologia. Gisela, boa tarde. Primeiro, cumprimentar a Gisela aqui pela vinda no programa. É um prazer recebê-la aqui. Eu que sou Gisela. Gente, eu tô ficando louco. Eu tô falando que as mulheres me deixam louco. Eu sou Gisela. Ô, Gisela, desculpa. Imagina. Eu tô olhando para a Patrícia aqui. É a primeira vez que eu venho aqui. Eu sempre Não, venho a Patrícia já estava aqui. Ele pensou uma coisa e falou outra. Eu cheguei, cumprimentei a Patrícia aqui e agora troquei tudo. Não tem problema. Gisela, boa tarde. Muito boa tarde para você. Patrícia, boa tarde, Patrícia. Desculpa ter trocado, viu? Boa tarde, imagina. Nós somos amigas, então, pra mim é um elogio. É verdade? Tá vendo? Somos amigas. Tô falando que a mulher sabe. Você viu o nó que ela deu aqui agora? Aí, elogio. Não, e eu quero dizer uma coisa. A Gisela, além de eu ser professora do direito, eu sou professora do curso de psicologia. Também. Que ela coordena, ou seja, ela também, além de tudo, ela é minha chefe e minha amiga, né? Muito mais amiga do que chefe. É claro. Agora, eu queria só retificar uma coisa, viu, Altair? Diga. Somos mulheres inteligentes. Capacitadas. E ácidas. Ácidas também? Também. Acredito. Eu digo por mim e por ela. Olha, Patrícia. Mas olha... Patrícia, você roubou a minha fala. Eu ia justamente falar isso aí. Mas olha... Marco, temos aqui duas mulheres ácidas, femininas, muito inteligentes. E eu diria assertivas, vamos dizer assim, né? Para ser mais delicado. O Marco Santana, você já provou daquela fruta decopom? Não tive. É uma espécie de uma tangerina, vocês conhecem? Não. Ela é uma delícia, mas ela é um pouquinho azedinha. Então, mulher é mais ou menos assim, por mais ácida que ela seja, ela é doce, não tem jeito. Você que é muito gentil. É que se eu não falar mal em casa, eu me complico todo. Santana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, sempre um prazer receber a Gisela e a Patrícia aqui, duas mulheres assertivas, vamos dizer assim, para dizer que são ácidas, mas muito firmes nas suas posições e sempre trazem para nós um olhar muito atento, muito sereno e antenado nas questões que envolvem diretamente todos nós e nos faz refletir e até discordar, né, Patrícia? Claro. Mas discordar sempre num alto nível. Podemos discordar, mas nunca nos atacar. Né? Mas sempre estimula a reflexão, né? Sim. Muito. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, ponto de vista.baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite.
Mais complicado do que as duas mulheres que estão aqui hoje, as misturas que a gente faz aqui. Ontem teve aqui os dois xarás, não é? E quase o mesmo nome, né, diretor? Um é Rafael Vita e o outro é Rafael... Quaresma. Não, mas o nome, ele tem um outro sobrenome. Quase Vita também. Vaz, qualquer coisa parecido. Muito parecido. E quando os dois sentam na banca aqui, e o meu amigo Boturão, ele sempre coloca isso e me deixa bem à vontade aqui. Eu fico aqui olhando para um Rafael e todo mundo olha para mim qual é Rafael. Ô Gisela, me fala uma coisa. Nós estamos vivendo uma época de pandemia. E nessa pandemia, né, as pessoas passam a ter viver alguns momentos difíceis, principalmente agora, de desesperança em alguns momentos, ou de muita esperança quando se fala da vacina, medo, né? Medo da morte, medo da doença. Como é que está vivendo hoje? Como é que está tratando isso hoje? Como é que a psicologia está tratando e está vendo esse momento tão difícil da pandemia? Estamos trabalhando muitíssimo, né? A gente tem trabalhado bastante, porque outro dia dei uma entrevista para o Jornal da Orla falando, já não estávamos bem antes da pandemia. Já não era tão normal. Então, agora estamos muito piores, né? As pessoas, os índices de doença mental, né, o sofrimento psicológico já vinha acontecendo, aumento de suicídio entre jovens. E aí, a pandemia só agravou, né? Então, o fato das pessoas serem impedidas de sair, algumas, não todas, mas principalmente o começo foi muito forte isso, forçou algumas pessoas a ficarem, a gente, né, o coletivo a ficar em casa, e a casa das pessoas, ela não é boa para todo mundo, né? Algumas famílias não se dão bem, não tem espaço físico suficiente para ter, né? Hoje na minha casa, por exemplo, sou eu e minhas duas filhas trabalhando e estudando com a internet. A gente tem que se revezar, mas a gente tem 2 cômodos nos quais a gente pode fazer uma alternância. Cada uma tem um notebook. Isso é um super privilégio. Eu sou a exceção privilegiada, né? Sim. Então, os desentendimentos por causa dos conflitos, das brigas, dos problemas de dinheiro, né? Algumas pessoas perderam o trabalho e ficaram sem renda até chegar a ajuda do governo. E eu acho que uma outra coisa, se a gente for falar também do ponto de vista social, a gente não teve alguns governantes, o governo do Estado teve uma posição e o presidente teve outra. Então, essa situação de um certo desamparo... Então, se você tem um governante, um prefeito, governador ou presidente, principalmente o presidente, firme, forte, né, orientando, segurando, passando uma firmeza, uma orientação... Enquanto foi o ministro Mandetta, a gente seguiu numa linha, mesmo com o presidente descumprindo algumas coisas, e depois a gente tem esta sensação de estar ao Deus dará, né? De seja o que Deus quiser. Então, Manaus, eu li essa semana, pode já estar fazendo imunidade coletiva, porque foi o curso natural da doença. Isso significa uma matança, é uma carnificina, né? Então, não tem... A única UTI do estado do Amazonas é em Manaus, um estado daquele tamanho. E com a dificuldade então, que tem agora de se você fala, locomover. não, agora Manaus está bacana, mas o que aconteceu aqui, ali em maio, em abril, maio, foi um horror, né? Então, junto, não dá para a gente, em psicologia é difícil a gente atribuir a uma questão só, dizer, olha, isto causa isto nas pessoas sempre. É muito variado de acordo com as circunstâncias e a gente tem o âmbito menor, né, familiar, da situação social da família ou do ambiente no qual se vive, e tem o ambiente macro, né, macro-social, que é bastante desconfortável. E a gente está 24 de setembro sem saber para onde vamos. Gisela, o que você quis dizer é o seguinte, que faltou alguém de pulso, alguém com firmeza, mostrando os caminhos. É como uma criança que ela necessita, ela quer que alguém mostre para... É mais ou menos isso que nós nos colocamos nessa criança que precisa que alguém realmente mostre o caminho. Faltou esse pulso? Faltou. O caminho mostrado foi um caminho anticientífico, um caminho suicida. Absurdo. Né? Foi um caminho suicida, do tipo... não usa máscara, faz o que você quiser, isso é mentira, é uma gripezinha. Isso todo mundo já tem falado, né? E a gente continua assim. Então, a gente tem um ano que estávamos falando disso, vamos ter eleição daqui a 1 mês e meio, e aí os governos municipais ficam hesitantes porque não querem desagradar ninguém. Então, as escolas que abrem shopping, abrem loja, tudo abre, e as crianças estão em casa, quer dizer, não tem jeito
de reabrir escola, eu não vi isso sendo discutido seriamente. Eu não estou defendendo que se abra ou não se abra, mas é assim, fica de acordo com o pai. Para que serve um prefeito, um governador, se o pai que tem que definir tem essa tudo? decisão. A rigor é ele mesmo que abra a escola. Se não quiser mandar, não manda. Mas eu acho que falta não só direcionar, mas você sentir que quem está lá está para o nosso bem. Isso a gente não percebe. Patrícia, na mesma linha que eu conversei com a Gisela aqui agora, que a Gisela respondeu essa minha pergunta, o direito de família. Como é que está vivendo hoje o marido e mulher, os filhos? Aumentou, teve alguma coisa de violência dentro da família? Com certeza. Muita violência? A gente teve aumento de violência com relação às mulheres, né, de forma bastante gritante, diria eu. E com os Por exemplo, filhos também? Estado do Rio Grande do Norte, aumento de 238%. É muita coisa, é absurdo. Pará, mais de 100%. Né? Eu fui até chamada, numa videochamada pelo Ministério Público do Pará para colocar ideias de políticas públicas para que se parasse essa violência, tamanha violência que está tendo lá ainda. E o número de divórcios também aumentou. 36%, então eu já senti isso no escritório, a gente tem essa temperatura, porque o que acontecia? Às vezes o casamento já estava falido, as pessoas iam só para casa para dormir e se trombar ali no corredor. Né? Aí se suportava. Suportavam. Chegava no final de semana, saía em grupos, não tinha mais aquela vida de casal. Né? Agora, com a pandemia, obrigou-os à convivência. E aquela convivência que ela era até então tolerada, hoje não está mais sendo tolerada. Né? E aí, porque querem fazer divórcio a qualquer preço. Uma outra questão também que eu queria pontuar aqui com relação... A Gisela falou muito bem na questão da família, né? Uhum. Então, a gente tem a questão das crianças de pais, por exemplo, divorciados, né? E que foram impedidas de ter essa convivência. E eu me recuso a falar que pai é visita. O pai vai fazer visita. Não, o pai não é visita, o pai é pai, né? O pai vai fazer a convivência com seu filho. E que, por conta da pandemia, muitas mães... E olha, eu sou mulher, hein? Mas eu falo isso com propriedade. Muitas mães se aproveitaram dessa situação e colocaram uma verdadeira barreira, impedindo os pais e os filhos de terem essa convivência sadia. Né? É aquela vingancinha. Com certeza, é moeda de troca. Né? E, claro, fica bastante claro aqui para a gente uma alienação parental. Né? E aí a gente vai partir para uma outra questão também, o abandono digital. Quando a mãe ou o pai, quem tem a guarda da criança, está fazendo essa alienação, retira o tablet, o telefone celular, para que esse pai não tenha nem a convivência virtual, que hoje é necessária em alguns casos, né? Não dá mesmo para flexibilizar. Infelizmente, a gente está tendo de novo aumento nos números na Baixada Santista, né? O que preocupa, desde o dia 7 de setembro, depois do feriado. Né? Então, ainda preocupa, tem ainda gente morrendo por conta disso. Era notório que isso ia acontecer. Né? As pessoas estão cansadas, eu também estou, mas a gente não pode abusar. Né? Vou voltar aqui para falar de uma questão que é muito importante. Volta à escola. Eu não tenho filho na idade escolar, mas se eu tivesse filhos na idade escolar, eu não iria permitir que meus filhos voltassem para a escola hoje. Não acho seguro. Mas eu queria ouvir de vocês, que são educadoras, como é que vocês veem essa volta na escola hoje? Eu não sou especialista também na área de educação, mas o que eu tenho lido é que existe protocolo e orientação para segurança das crianças, como a segurança aqui, o distanciamento, mas o uso e o do álcool professor, gel. Gisela? Então, mas aí também é isso. Fica muito difícil, quando falo assim, então a escola, o pai decide. Como a escola se organiza se metade fica em casa e metade vai para a escola? Isso, também. Como a escola se organiza? Então, os professores, como todos nós aqui, o professor que tiver comorbidade, que for mais velho, que for grupo de risco, ele pode cuidar dos que estão em casa. E o professor que tiver condição. Então, assim, a questão é a gente parar e estudar. A escola pública, o problema da escola pública é que mal tem espaço para o aluno pré-pandemia.
o aluno ficar grudado um no outro, são classes superlotadas. Então, você fazer um distanciamento seguro às escolas particulares, aí só aumenta o abismo entre o aluno do sistema público e o aluno do sistema privado. O sistema privado pode, eventualmente, se organizar com o distanciamento, com as regras, depende da idade. Sim. Você deixar uma criancinha de 2, 3 anos de máscara o dia inteiro, muito pouco provável que ela se mantenha desse jeito. Mas, então, é isso, faixas etárias, necessidades diferentes, momentos diferentes. Não dá para colocar num bolo só e tomar uma decisão única. Porque a escola pública é uma coisa e a escola privada é outra realidade. Completamente diferente. Então nós temos duas realidades nisso aí, Eu né? ia falar isso, existe um abismo, né? Sim. A gente falou assertivamente, um abismo entre a realidade daquele aluno que tem acesso à internet, O que não tem. que tem celular, que tem acesso à internet, que dê para baixar os aplicativos, né? Então a gente está falando de Brasis completamente diferentes. Então eu participei de uma campanha de um banco para um aplicativo novo. E eles estavam fazendo um monte de perguntas para mim. Eu falei assim, olha, vocês estão tendo como parâmetro, né, as pessoas que têm iPhone 11, né, com internet rápida. Só que o nosso país é um país de miseráveis, né, em que as crianças não estão tendo. E aí sim é um ano perdido para eles. Para nós não, porque a gente conseguiu se adaptar enquanto professoras, né? A gente fez num pulo. A Unisanta, no segundo dia, já estava dando aula online, com tudo organizado. Agora, e as escolas municipais? Aliás, até adquirindo conhecimento a mais, né? Agregando mais valor ainda ao conhecimento já existente, eu né? ouso dizer que, por exemplo, no direito, a gente teve novas experiências que não teríamos em sala de aula. Claro que eu prefiro a sala de aula. Sim. Tá? Mas, assim, eu não considero o ano perdido e eu não aceito isso como ano perdido, né? Mas o que eu acho é o seguinte, quando a gente vai falar de educação, a gente precisa olhar para todos e não só para aquela faixa que nos representa, né? Todo mundo com iPhone, todo mundo com um tablet ou computador. Não é assim, né? Então, eu acho importante a gente fazer essa reflexão. Marcos Santana, você está aí? Ô, Altair, minhas amigas, tudo isso que nós estamos falando aqui, todos esses prejuízos que são incalculáveis, né? Certamente nunca vão ser calculados completamente, né? O déficit, o problema na questão escolar, os casais estão se separando, os pais estão deixando de ter contato com os filhos e assim por diante. Tudo isso daí é uma consequência direta do fracasso do Brasil no combate à pandemia, por responsabilidade ou irresponsabilidade do nosso presidente da República. Né? Outro dia eu peguei um Uber, aí o motorista falou, olha, está morrendo muita gente, né? Aí eu falei, lógico, né? O governo federal não tomou as medidas necessárias. Ele, não tomou porque o Supremo não deixou. Tem essa história, né? Então isso aí... Que conveniente. Então isso aí é aquela narrativa, né? A famosa fake news, de tanto se repetir, alguns incautos aí acabam acreditando que é verdade, né? Mas os números, o principal opositor dessa narrativa é a realidade. A principal opositora é a realidade, é a verdade. Hoje, por exemplo, nós contabilizamos 139 mil mortos no Brasil. 140 mil. Vai passar, seguramente, 4 milhões e 600 mil, sem falar nos prejuízos, além desses que a gente relacionou aqui, aos prejuízos da economia. O Brasil está experimentando uma fuga tremenda de capitais, de investimentos exteriores, e também o investidor brasileiro está recuando, está deixando de programar investimentos, porque não sabe o que vai acontecer. Nós estamos praticamente no mês 10. Essa pandemia se prolongou por tempo demais. Então, a incerteza ainda persiste. As pessoas ficam esperando a vacina, não sabem o que vai acontecer, não sabem como é que vão voltar as aulas. Alguém se fala em voltar a ter jogo em estádio de futebol. Quer dizer, essa balbúrdia tremenda que nós estamos vivendo é por conta direta, uma consequência direta da ineficiência do governo federal, né? O Brasil vai ter prejuízos econômicos, sociais, psicológicos incalculáveis. Isso por conta do nosso presidente da República. Voltando aqui só para esclarecer para as pessoas essa história de que, olha, o Supremo Tribunal Federal proibiu o presidente da República de tomar as decisões. Isso precisa ficar bem claro, né, para as pessoas, que essa historinha, né, é para boi dormir, né? Não é assim. O Supremo Tribunal Federal
deu aos governadores e aos prefeitos do Brasil inteiro a autonomia de que já tem esse direito, todos eles têm esse direito. O que faltou foi um pulso firme de termos lá um líder, né, para tomar conta desse país inteiro. Mas o Supremo não disse que obrigou ou proibiu o presidente da República de tomar as decisões que deveriam ser tomadas. Muito pelo contrário. Na verdade, isso já estava escrito na Constituição Sim, Federal. já é de direito deles. É direito dos fez governadores. A leitura. Foi isso que o STF fez. O STF não legisla, apesar das vezes ele achar que legisla. Ele não inventou nada, já estava lá, né? Então, eu concordo que faltou um norte para as pessoas, líder, mas também não vou passar pano, que nem o pessoal fala, né? Passar pano nos governadores e prefeitos. Porque também eles se escoraram naquela de que, na máxima de que o presidente não faz nada, eu também não vou fazer, né? Então, por exemplo, no atual governo de São Paulo, a gente viu no início um pulso firme, no final muito mais político, aceitando concessões que no início Dória batia o pé firme eram e falava, inegociáveis, inegociáveis, jamais fez, e fez, né? Então assim, tudo depende da música, do baile, né? Ele vai dançando de acordo com a música. Por quê? Porque ele pensa também na sua futura candidatura. Ele sempre pensou como presidente da República. Bom, olha, eu não vou parar esse assunto, não. Eu só vou para o intervalo aqui agora, que eu pensei que o assunto ia ser mais tranquilo aqui, viu, Marcos? Você tem razão, somos a coisa não é. ácidas. Meu Deus! Não, mas está ótimo. E eu volto já. E vamos falar um pouquinho dessa loucura das pessoas que vêm para a Baixada depois daquele feriadão. Dobramos o número de infecções, de mortes e por aí afora. Isso não é aqui não, Brasil inteiro. Depois do intervalo a gente continua falando aqui com a Gisela Monteiro e com a Patrícia Gorisch. Volto já. Voltando com o ponto de vista, hoje com a psicóloga Gisela Monteiro e com a Patrícia Gorisch, advogada dos direitos da família. Pois não, Santana, você tem alguma coisa eu vou levantar aí, a bola para nossas nossas meninas chutarem aqui, que é uma notícia muito instigante. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, que aliás é de Santos, santista. Ele é líder de um templo religioso aqui em Santos, que os vizinhos não gostam muito por conta do barulho ali, que os fiéis se entusiasmam bastante ali, exageram no barulho. Bom, então, o Milton Ribeiro, nosso ministro da Educação, ele disse que a causa da homossexualidade é resultado de famílias desestruturadas. Gisela, o que você acha dessa observação do ministro, que ele já é notório também por outras pérolas, né? Alguns pensamentos que parecem saídos do século XV. Então, deu um arrepio na nuca aqui, né, quando eu li essa notícia. Primeiro a gente pode começar falando do que é família desestruturada, né? O que é uma família estruturada? É papai, mamãe, filhinhos? Né? Família é uma ideia de um conjunto de pessoas no qual os adultos se responsabilizam pelas crianças, né? Então, podem ser famílias consanguíneas, de fato, pai e mãe, pode ser tios, pode ser avô, pode ser irmão mais velho, pode não ter laço consanguíneo, podem ser padrinhos, amigos, quer dizer, é um conjunto, porque as crianças precisam ser cuidados adequadamente por adultos responsáveis. E esse núcleo que sustenta emocionalmente, financeiramente, educacionalmente, né? Então, a estrutura é dada, se não tem, e pais heterossexuais, né? Então, isso não corresponde à realidade. Então, a gente tem pais heterossexuais com filhos negligentes, né, que abandonam, que minimamente não são capazes de cuidar. E temos casais ou famílias alternativas que fazem muito bem esse papel. Então, a gente tem que pensar primeiro o que é estruturado e desestruturado. E segundo, que a homossexualidade não tem causa, né? Não é genético, não é filho criado só por família de mulher, homens que criam meninas, não existe isto, né? O jeito como a pessoa se identifica de preferir se relacionar sexualmente com homens do mesmo sexo, do outro sexo, de ambos os sexos, é uma determinação com um conjunto de situações das quais a gente não tem controle. Então, a pessoa não escolhe ser como eu escolho, eu vou para a praia ou para o cinema, né? Você se vê numa determinada situação com um determinado desejo, né? É uma orientação seguida por um desejo
que vem da sua origem de uma série de determinantes. Então, isto é uma fala rasa, né? É uma fala que não tem nenhum embasamento científico da psicologia, da medicina. Não existe isso. E, portanto, é bastante preconceituosa. E é muito ruim, né? É muito difícil ouvir isso de um ministro da Educação. Patrícia, eu achei que esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento já tivesse ficado no passado, mas parece que não, né? Ah, não, ainda mais com o pensamento retrógrado que ele tem, né? O grande problema do atual ministro é que ele é um pastor evangélico e que tem esse pensamento mais radical, né? Então, mistura aí religião com o Estado e a gente já viu que no isso não mundo dá certo. inteiro, né, que não dá certo. certo. Até porque se a gente for ler, e aí eu vou entrar numa seara religiosa, né? Acho que Jesus Cristo deixou esse exemplo bastante claro, né? Ele andou com o que a sociedade mais repudiava, né? Ele acolheu prostituta e disse ainda mais, né? Quem não for pecador, que atire a primeira pedra. Então, assim, esse tipo de posicionamento, né? De rechaçar, de culpar, não tem nada a ver com o pensamento cristão. Então, eu ouso dizer que quem tem e pastor que tem esse tipo de pensamento não é cristão. Não é cristão. É outra coisa. É outra coisa. É seita, fanatismo. É um fundamentalismo, não é né? Não é cristão.
sofrido, pois Era é. feliz? Pois é. Você falou agora de artista da Globo, tem uma artista lindíssima, né, maravilhosa aí, com um casamento de anos, filhos, que há pouco tempo agora, como é que é o nome da morena que o pai é filha o pai é ator também, e ela há pouco tempo agora, há cerca de um ano, se revelou. Camila Pitanga. Camila Pitanga. Ah, não sabia da Camila Pitanga. Camila Pitanga. Quer dizer, maravilhosa, linda, E uma daí? mulher... Qual é o problema? O problema dela, não é? Eu costumo dizer o seguinte, se a gente se incomoda com a felicidade do outro, é porque a gente não está feliz. Né? Isso nos então, incomoda. a pessoa feliz, a pessoa apaixonada, ela vai ver o mundo lindo, cor-de-rosa. Patrícia, né? e nessa coisa já que estamos nesse assunto, entrar na família, se cria muitos problemas com o direito da família dentro dessa área do homossexualismo? Homossexualismo a gente não fala mais porque tem aquela pecha dos anos 80, mais, de não. doença. Homossexualidade. Não mais, né? Eu sou de uma época que eu comecei a trabalhar na área de direito LGBTI, na época em 2000, 2001, e que era um terror, né? As varas de família não aceitavam os processos relativos a isso. Depois de muita luta de advogados, de ONGs, né? Até eu participei de algumas delas no STF, a gente conseguiu mudar o entendimento do STF, que acabou aclarando os outros tribunais, né? Digo que não existe hoje lei que ampare essas pessoas, mas sim interpretação da Constituição Federal, né? Que coloca dignidade para todos. Porque se eu, Patrícia, lá no ano 2000, pagava os meus impostos e tinha todos os direitos, por que uma pessoa homossexual que pagava os mesmos impostos que eu tinha menos 87 direitos? Né? Então, isso não cabe. Não cabe. Principalmente aquela coisa do nome social. Isso foi uma interpretação muito importante, né, nesse momento. Em tudo, em todas as questões. Né? O direito da pessoa ter uma família, adotar um filho, não podia. Né? Não podia ser sócio de um clube. Trabalhar? Assim, e a família que jogava esse jovem na rua, né? Depois, se esse jovem morresse e deixasse um companheiro, a herança daquele jovem ia inteira para a família. A pensão ia inteira para a família. Né? Então, eu tenho um caso que ficou muito emblemático, que é uma mãe que abandonou o filho por décadas. Quando esse filho morreu, ela soube que morreu, ela foi para o INSS, ali na frente do Praia Mar. E eu fui com o meu cliente, que era o companheiro dele. E ele ficou indignado com ela na fila e ela batendo boca. O filho é meu, eu vou ganhar a pensão. E quem levou foi ele, né? Porque ficou provado que houve toda uma vida de mais de 20 anos juntos, né? Então, que família é essa? Essa é a família tradicional brasileira? Estruturada. Né? Estruturada, que manda embora os seus filhos? Não, eu quero uma família que ame o seu filho de forma incondicional, ponto. Quem ele vai amar, quem não vai, o importante é ser feliz. Eu acho que a gente veio com uma missão nesse planeta, ser feliz. Patrícia, se já é desprezível o comportamento de uma mulher como essa aí, imagine então um ministro de Estado e, pior ainda, um presidente da República, que na Assembleia da ONU fez um discurso repleto de mentiras, né? aquela outra, a famosa estratégia. Você repete tanto aquela mentira até que alguém ache que aquilo ali... É a verdade. É a verdade. E uma das pérolas que ele soltou é que no Brasil existe a cristofobia. Né? Quer dizer, como se fosse ali, voltamos ali à época da Antiguidade, o Império Romano, em que os cristãos eram jogados aos leões. A primeira imagem que me passou foi essa. Mas muito pelo contrário, o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo. Né? Ele só perde apenas para o México, que é o México, são 92% da população que se declara cristã, e o Brasil tem mais cristãos até que países como Portugal e Itália. Quer dizer, na verdade, os cristãos no Brasil são grande maioria. Os fiéis de outras religiões que realmente sofrem perseguição são os fiéis ligados a religiões de matrizes africanas, afro-brasileiras. Né? Tanto é que volta e meia a gente vê notícia aí sobre um terreiro que foi apedrejado, ou uma mãe de santo que foi espancada. Ou uma criança e assim que é retirada da guarda da mãe porque a mãe fez iniciação de candomblé na criança. Um absurdo, já viu isso. Né? Por isso que não dá para misturar a religião
com o Estado. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Brasil é um país laico, deverá continuar assim, terá que continuar assim, nós queremos que continue assim, e cada um tem a sua religião. Eu acho que nós... Olha, aqui não é Irlanda, em que católicos e protestantes se matam, né? Como aconteceu, nós vimos isso, quanto tempo, era ITA, né? É o IRA. O IRA, né? Quantas mortes, meu Deus, eu nunca vi uma coisa mais, uma atrocidade maior do que acontecia com pessoas que eram cristãs. Mas né? aqui é diferente. Aqui é diferente, é outra coisa. A bancada religiosa extremista é importante. Mas aí já entramos no extremismo. Católicos extremistas e evangélicos extremistas se unem para justamente combater pautas de direitos humanos. Falar em extremismo, eu vou voltar do intervalo e vou falar com vocês aqui. Eu gostaria de falar também sobre essa coisa do nós e eles. Isso é importante. Eu acho que, sabe... Vamos para extremo sul e extremo norte, extrema esquerda e extrema direita. Isso não é bom para ninguém. Eu volto já com as minhas convidadas de hoje que estão dando um banho aqui na gente. Volto já. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista, hoje com a psicóloga Gisela Monteiro e com a Patrícia Gorisch, né, advogada, direito da família. Antes até uma pergunta para vocês aqui, tem muita coisa para falar. Vamos ver se a gente fala rapidinho para falar de vários assuntos aqui. O que é que, uma pergunta muito boa aqui, o que é que essas pessoas têm na cabeça quando descem a serra para passar um final de semana na Baixada com a pandemia dessa morrendo? Vou começar com você. Então, eu acho que as pessoas estão já sem saco paciência, cheio. De saco cheio, falando português, claro. Mas não dá para ser, né? Mas não dá. Né? Não é porque a paciência acabou, né, que a pandemia tem acabado. Muito pelo contrário, né? O vírus ainda está circulante e as pessoas relaxaram, né? A razão pela qual mais pessoas estão internadas, né? Morrendo. Infectadas e morrendo. É isso que é importante a gente olhar, né, como o gráfico mudou de uma semana para outra, né? Então é bastante preocupante. Eu tenho 2 amigos da rádio aqui de Santos que estão infectados e que estavam tomando todas as precauções. Esse vírus, ele é bem traiçoeiro, né? Gisela, as pessoas, será que é esse coisa, o cansaço de ficar preso em casa? Ou é assim, não, melhorou. Isso também não é tão grave. O que é isso? Eu acho que desafio, né? A gente dizer que todo mundo é movido pela mesma motivação é meio complicado, mas acho que tem essa coisa de que já deu, cansou, já não aguento mais. O que me chama atenção também é assim, e a economia, porque está duro, ninguém tem dinheiro. Veio todo mundo para Santos, para o litoral norte, para o litoral barato, sul, né? para o interior. Mas assim, mas gastando gasolina, pedágio, tem um custo isso. Eu acho que a gente tem uma certa arrogância, né? Como a gente viu aqui a história do nosso juiz famoso da praia, de que é isso, as pessoas se julgam também donas de conhecimento que não têm. Então, eu sempre falo, a gente é chato. Eu lembro perfeitamente, quando começou o negócio do coronavírus na China, na 3ª edição do Jornal Nacional, que ele falava disso, falava, ai, bicho, não aguento mais isso. Mal sabia eu que ia dar tudo que isso, a né? coisa ia rolar tanto. E a gente tem o dever de ler jornal uma vez por dia para saber, aumentou, diminuiu, o que eu faço, não faço, quais são as orientações. E seguir tanto quanto possível. Mas eu não posso, porque, claro... Mas a gente nós temos que nos preocupar porque é uma coisa coletiva. Se é alguma coisa que só afeta a mim mesma, eu decido. Mas na hora que eu lido com o social, que eu afeto demais pessoas, nós temos os 2 padres da igreja, né, da Ana Costa ali, o Coração de Maria, né? internados com Covid, né? Porque provavelmente devem ter, muita gente... UTI, por enquanto. Talvez os tenham procurado por ajuda. Complicado. Né? Então, assim, é isso, a gente não pode relaxar. Abaixa um pouquinho, pronto, agora vai despencar. Não despencou. Não despencou, não é hora. Você sabe o que eu sinto isso também? Aquela coisa que eu falei aqui, no nós e eles, negativismo ou então, não, você é Globo, você odeia Globo. Essa coisa absurda que dividiu o Brasil. Nós, depois da eleição do presidente Bolsonaro, infelizmente, nós dividimos esse país. Extrema esquerda, extrema direita, e eu acho que aí as coisas estão complicadas. As pessoas, às vezes, fazem as coisas para mostrar que estão daquele lado. Então, eu vou discordar num ponto, Altair. Eu acho que quem começou
com essa fala foi o Lula. Tem um discurso... Já veio mais de trás. Não, tem um discurso que foi antológico do Lula. Porque eles, porque nós. Então ele jogou, ele dividiu o país. Né? Dividiu, além de roubar, ele dividiu o país. Então, assim, eu acho que é muito ruim, e aí eu concordo com você, as extremas, extrema-direita e extrema-esquerda. Né? Eu não sou nem uma coisa nem outra, muito pelo contrário. Né? Eu quero todo mundo na cadeia. Né? Então, é importante a gente colocar, porque às vezes, se eu falo que eu sou defensor de direitos humanos, o pessoal, é esquerda. Não sou esquerda. Né? E não sou direita. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Somos um país de miseráveis e que, sim, tem que ter políticas públicas para os pobres. Claro que sim. Né? Mas não é tudo da esquerda que me apetece. Eu acho que eu estou mais no centro. Mas essa polarização do país é muito doentia. Doentia. Famílias foram desfeitas de uma forma ridícula. Eu ia passar isso para Amizades foram desfeitas. Isso aqui. É pai brigando com filho, com mãe. Não, gente, família, uma loucura. Marido separando a esposa por causa disso. E se você for olhar no conchavo dos partidos políticos, eles não estão nem aí. Não. As pessoas estão pulando de partido por estratégia. Eles saem para jantar depois. Né? E a gente jantam na mesma mesa. Que fica, né, com uma forma de mudar o país. Não, eles não estão nem aí. Então, assim, você que tem um posicionamento, ok, deu seu posicionamento, eu acho que tem que dar. Tem Somos que discutir, um país democrático. Tem que discutir política. Eu brigo às vezes com o Marco, né, Marco? Mas é meu amigo, pô, adoro ele. E eu concordo com você que essa polarização aí, na verdade, ela nutre os dois lados, né? É a razão de existir deles. Se não houvesse polarização, tanto o PT quanto o bolsonarismo, um precisa do outro para sobreviver. Exatamente. São os dois lados da mesma moeda. E, no entanto, depois vão tirar fotos todo mundo junto, gente. Abraçado. Não se enganem. É tudo igual. Eu não vejo hoje um grande líder, o grande salvador da pátria. Vocês lembram de uma foto na Folha que era da lanchonete? Que tinha tido uma sessão que foi uma super confusão, um debate acaloradíssimo. E aí, no intervalo, estava todo mundo dividindo pizza ou comida. Todos os que tinham participado terminou em pizza. Normal, isso. Literalmente. Estavam comendo juntos. Coisa normal. Agora, tem casais que se separam porque o marido não concorda com o posicionamento da mulher. Quer dizer, um é Bolsonaro, o outro é Lula, e aí separa. Amigos que perdem amizade, eu conheço, tenho vivido isso. Pessoas que perdem amizade, não conversam mais, parentes, por causa disso. Que loucura é essa? Então, o que eu sugiro, e é o que eu tenho feito na minha vida, quando eu gosto da pessoa, né? Então eu sei que eu tenho uma diferença com ela, eu não discuto política, eu não entro na discussão. Para não perder uma coisa normal. É que nem no futebol. Se eu tenho um amigo palmeirense, eu não vou falar que não tem mundial. Tá vendo? Então, mas se tem. É a mesma coisa do corintiano, diz que vai ter reconhecimento lá no estádio e não vai entrar mais ninguém, então. É um negócio de louco aquela. Mas, Altair, se é conversável, eu converso e adoro conversar. Não é. Mas se a pessoa é intransigente, eu não vou entrar na conversa porque vai dar confusão, para não dizer uma palavra feia. Então, eu tento manter... Porque é isso. Mas não deveria ser assim, não é, Gisela? Não poderia ser assim, então, né? mas porque o amor que a gente tem por amigos, por parentes, por pessoas, ele tem que ser maior do que isso, Lógico. E a gente tem que poder conversar. Se não dá para conversar, então eu não converso para manter o amor, porque senão acaba tudo, né? E é isso, as pessoas... Esta convivência com o diferente é o grande nó da civilização. Então, a gente vai pôr uma sonda para Vênus para ver se tem uma substância de não sei o quê, e se eu sou santista e o outro é corintiano, a gente é capaz de se matar aqui. Então, assim, é uma desproporcionalidade na capacidade na genialidade da invenção humana, da criatividade, de fazer uma coisa tão sofisticada e uma coisa tão básica fica impossível. Né? A Patrícia colocou aqui que nem lá nem cá, mas o difícil do ser humano é achar o meio termo, né? A dificuldade é essa, né? A gente diz que o equilíbrio é uma palavra que eu não gosto muito da palavra equilíbrio, porque ela dá a ideia de que é uma coisa estática. E o equilíbrio, se for um equilíbrio dinâmico, sim. Né? É uma movimentação. É tensão e relaxamento. Né? É o tempo todo, a vida é assim. A vida é assim. Aquele eletrocardiograma, ele é assim. Você tem uma tensão e um relaxamento. Então, a gente passa o tempo todo, a gente fala que o equilíbrio neurótico, ele é a tríade do quero, posso e devo. Eu quero, mas não posso, eu posso, mas não devo, eu devo, mas não quero. O dia inteiro a gente fica assim. Né? E o que pode nos ajudar a suportar essas diferenças todas é a gente parar para pensar.
e dizer, vale a pena eu me separar, eu me divorciar, ou eu brigar com um parente por uma questão em nome de pessoas que depois estão elas se divertindo e a gente está aqui se separando. Jantando lá no Franciscos, né? Comendo um cordeiro lá no Franciscos, né? Lá no Rio de Janeiro, o governo autoriza público nos estádios. A gente volta a falar aqui, ó, que um lugar pode, o outro não pode. O Rio de Janeiro também. Não é? Ah, não, o Rio de Janeiro é outra coisa, né? É outro país. O Rio de Janeiro aqui fica muito difícil, a gente vai ter que trazer, né? Não sei, eu ia falar bobagem aqui, mas... Tem que levar a NASA lá para entender. É a NASA, para entender. Como que os cariocas votaram nesses governantes. Nossa, né? Quantos últimos governadores presos, né? Os últimos 8, sei lá. Só a Benedita da Silva não foi presa, mas mesmo assim foi investigada por governadores e atualmente... né? E quem está na linha de sucessão também, está enrolado até o pescoço. Sim, também, né? É questão de tempo. É questão o presidente da Assembleia, assim não, o próprio governador, agora o vice-governador que assumiu, está sendo investigado. Teve a casa com apreensão de celular, de notebook. Esse é o Rio de Janeiro, gente. Aí você fala da milícia do Rio de Janeiro, você fala do cartel que existe dentro do Rio de Janeiro. Eu acho que aquele filme Tropa de Elite... Meu Deus, resolve bem, né, o caso aqui, né? Bem claro deixou que é o Rio de Janeiro. E é uma pena que, eu já falei isso aqui, vou repetir, para mim o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo. Nenhuma cidade, mas não tem Veneza, não tem nada. O Rio de Janeiro, mas vivendo isso, uma desgraça total, né? O povo do Rio de Janeiro sofre muito. Bala perdida, matando à vontade. Ele sofre muito, mas tem que escolher, né? O povo que escolhe seus governantes também tem essa característica. Lá, viu, é incompreensível mas Gisela, lá eu acho que ele não tem onde correr, porque quem o cara escolhe, você vê, escolher um juiz de direito, não é? Que veio... um outsider, né? Não veio? Que coisa! E ele ontem falou alguma coisa do tipo, se fosse para ganhar dinheiro, eu continuava sendo juiz, né? Para vender decisão. Dando a entender que já vendeu muita decisão, sabe, né? Coisas absurdas acontecem no Rio de Janeiro. Coisa absurda acontece no Brasil, mas no Rio de Janeiro é uma atrás da outra, não para, não surreal, cessa. É surreal. Pois não, Marcos? Temos aqui a participação do Edson de Almeida Pereira. Ele pergunta aqui para a Patrícia Góes. Gostaria de saber como ficou o caso daquela família que você ajudou mobilizando nas redes sociais, que elas foram vítimas da chuva. Eles conseguiram se estabelecer? Sim, graças aos santistas, Explica o que é, essa família teve o quê? Estava chovendo muito em Santos e eu estava saindo aqui da Unisanto à tarde com meu marido e passamos por uma família, um rapaz com um carrinheiro, né, com seu carrinho, a família toda em cima, inclusive um neném de colo, chovendo torrencialmente. Ele estava levando a casa nas costas, o que chamou a atenção foi a geladeira em cima do carrinho, né? E a família toda já ensopada, a mulher segurando os filhos. E meu marido já parou o carro. Eu falo, o grande mérito dessa história toda é também de todos de Santos e o meu marido que parou o carro aos prantos já. E olha que ele é alemão, hein? Mas eu falo, é o alemão mais paraguaio que eu conheço. Mas aí parou o carro e eu saí correndo e peguei a mulher e as crianças e colocamos no carro. E aí, eu nas redes sociais, eu postei a história. E os santistas se mobilizaram numa vaquinha, né? Eu abri a vaquinha virtual com a fiscalização do Ministério Público, é importante que se diga, o Ministério Público teve acesso a todas as contas, né? Porque não é dinheiro meu, é dinheiro do povo santista, e a gente conseguiu comprar uma casinha para eles. Que coisa maravilhosa, parabéns. Não, parabéns para o povo santista. Não, também pela iniciativa, a iniciativa é muito importante, se alguém não fizer... Não tiver iniciativa, não tem nada, Patrícia. Então, desculpa, é que as redes sociais hoje tem coisa tão feia, né? E eu costumo contar coisas bonitas bobagem, do dia a dia, né? Tanta bobagem. Dizer que eles estão bem, graças a Deus. De vez para ter as ações, toda a ação, né, que você fizer para o bem, eu acho que tem resposta. E eu acho que o povo santista, ele é muito... O povo brasileiro, de uma forma geral, né? O povo é muito sentimental, não é? O brasileiro não é um povo assim, o latino todo é assim, né? Ele é mais emocional, ele é mais movimentado internamente. A humanidade, o grande problema da humanidade é a própria humanidade. A gente tem as coisas mais sensacionais, mais generosas, mais histórias entregues, lindas, né? Coisas lindas, e as coisas mais horrorosas também. Né? Então, se a gente se entregar para esta coisa, não tem jeito, nada vai ser feito, a gente precisa se apegar a essas
se a gente não tem uma coisa maior dos governos, os pequenos grupos sociais, as pequenas comunidades se organizam e conseguem resolver alguns problemas próprios. Aliás, né? o terceiro setor tem tocado esse país há Sim, muito tempo, né? sim, O sim. terceiro setor tem tocado esse país há muito E que tempo. está levando a pecha Ah. do atual governo dizendo que é roubalheira. Tem uma ou outra ONG, que sim. roubou, mas a gente A não grande pode maioria generalizar. não, né? Não dá para você colocar aí o joio e o trigo juntos. Agora, você falou uma coisa aqui que é muito interessante, Gisela. Tem a razão e a emoção, né? Isso é difícil lidar com isso também, né? É. Não é? Então, mas a gente... Tem que se autoconhecer, né, um pouco, Tem que né? se autoconhecer e tem que ser inteiro, né? É. O bom pensamento, o bom raciocínio envolve o reconhecimento emocional, né? A gente pensar sobre o que a gente sente também e não... esta separação é como a direita e a esquerda. Ou eu penso com a emoção ou eu penso com a razão. Não dá para separar isso, embora a gente ache que consegue, né? Você acha que consegue fazer essa separação, mas você fala assim, vou pôr os prós e os contras. É. Tem 50 prós e 2 contra, mas você vai no contra porque intuitivamente você quer. Então, a tua razão diz uma coisa, mas esta suposta racionalidade, ela vem sempre muito movimentada das nossas paixões, da nossa história, do nosso desejo, né? Por que a gente faz coisa que sabe que não vai dar certo? Né? Você fala, eu acho que não vai dar certo, Mas eu vou fazer. Mas eu quero fazer, né? Então, faz parte do amadurecimento da vida, né? Santana, mais alguma coisa aí? O Denis Dias de Araújo, ele diz que com a manifestação dele, o ministro ele vai contra a cláusula pétrea da Constituição, que versa sobre a dignidade da pessoa humana. Exatamente. Todos são iguais. O nosso telespectador foi brilhante, assertivo, né? Está lá na Constituição Federal, né? E vai, além de ir contra a Constituição Federal, vai contra os princípios cristãos, que ele também representa enquanto Então errou dos dois lados, né? Fez bobagem dos dois lados. Ou seja, né? Melhor bobagem ficar calado. complicada. Então Encalacrou. assim, ele é de Santos, que orgulho. Não. Eu não tenho o menor orgulho, né? Para ter esse tipo de Pensamento fica difícil. menor orgulho. Mais alguma participação, Marcos? Apenas aqui a Sara, acompanhando a gente aqui, Hoje tá e legal. parabeniza o debate e o vestido da doutora Patrícia Grande. Ela Aí. vendeu para mim esse vestido. Dona Sara. Eu falei que o programa está mais beijo bonito. pra Só para você. fazer jus aqui à notícia que eu dei aqui, o meu diretor está dizendo o seguinte aqui. O público nos estádios é 30% da capacidade do estádio, é isso? 30% da capacidade. Então, num estádio Como que na cabe, Alemanha, né? Cabe 50 mil pessoas, 15 mil é que poderão adentrar. Mesmo assim, viu? A hora que marcar gol, o cara abraça. Se for fanático, o corintiano beija na boca, né? O palmeirense já vai ficar mais emocionado, né, Patrícia? Não, eu como São Paulina... Eu sabia que nós tínhamos alguma coisa... O meu São Paulo ontem perdeu da LDU, lamentável. Mas olha só, eu acho que na Alemanha eles abriram agora os estádios, né? Foi Sim. no último Sim, último é final outra de coisa, semana. E a Alemanha está no outro estágio. Não é o Rio de da Janeiro, doença. né? Não, está no outro estágio não da dá, doença. não dá, né? Aqui a gente ainda está combatendo, eu acho muito cedo, a minha opinião. Muito obrigado, Gisela Monteiro. É um prazer. Eu espero que você volte ao programa mais vezes para a gente tocar nesses assuntos que às vezes parecem tão despercebidos e tão importantes. Muito obrigada, eu que agradeço, adoro conversar, estar aqui, principalmente com a minha amiga Patrícia. Patrícia, obrigado mais uma Foi um vez. prazer. O prazer é Viu nosso, como somos meu. ácidas? Nada, Somos que queria isso, ser o programa foi tranquila, maravilhoso. mas é bom O programa assim. foi maravilhoso. Obrigado, Marcos Santana. Obrigado, até amanhã. Alguma coisa? Quer reclamar de alguma coisa para as duas? Não, Tá tudo que certo? não demore para voltar. Muito bem. Muito obrigado você que esteve conosco até agora. Um grande abraço. Amanhã a gente está de volta às 13h30 aqui com Ponto de Vista. Até lá.